Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de voltaço aí para mais informações, para notícias do maior de todos, para vocês, que é o nosso querido e amado Fluminense. Sei que a gente está um pouquinho estressado por tudo que aconteceu ontem, e nem só pela derrota. Eu sempre falo, né, perder no futebol, galera, isso é algo que acontece, né? A gente tem, de fato, época que a gente vai perder, e isso aí, né, no futebol, né, a graça do futebol é isso. O problema foi como perdeu, né, e isso ligou um alerta muito sério pro trabalho de Renato no Fluminense. A gente vai trazer aqui, e ó, não é só de agora com o Fluminense não, a gente tá falando de trabalhos antigos do treinador que também demonstraram o mesmo problema. É sempre bom a gente mostrar o problema pra forçar, de alguma maneira, que esse problema seja resolvido. Também vamos trazer várias outras novidades do Fluminense, então se liga, vem comigo, tenho certeza que você vai curtir muito. Mas antes, se inscreva aqui no canal do Flu se você ainda não se inscreveu, tá? Já passamos de 92 mil inscritos, estamos pertinho de 100k. Que isso, hein? Ative o sininho tricolor e não esquece de, por favor, pelo amor do Pai Eterno, arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei e vamos seguir com tudo, porque a gente tem muita coisa pra falar de Fluminense hoje, tá? Primeiro mesmo, eu quero destacar uma coisa aqui com vocês. Todo mundo sabe que eu particularmente sempre defendi este jogador aqui. Sempre defendi, sempre achei ele muito diferente. O Wagner está de volta ao Fluminense e voltou com tudo, se destacando no último jogo. O Fluminense enfrentou o Boa Vista e ele teve participação nos 2 gols. E assim, meu amigo, como é legal ver o Wagner jogar, como é bonito ver esse rapaz jogando bola, e como a minha mente não consegue alcançar, eu não consigo ter respostas para como que esse rapaz ainda não está no profissional e não está brilhando, meus amigos. Eu não sei, galera, eu vou ser bem honesto para vocês, eu não faço ideia. Porém, eu resolvi destacar e trazer para vocês, né? A gente tem vídeos aqui da live do Fluminense, né? E os cortes quem fez foi o Fluminense Stuff, e eu queria destacar para vocês os gols, né, que rolaram nessa partida, né, e a gente teve aqui um golaço do Wagner, e também a gente teve aqui a participação dele no segundo gol. Só para você ter uma ideia, vamos dar uma olhada aqui no gol, tá? Eu vou tirar o áudio aqui só pra gente ver. O goleirão abre a jogada, né, tranquilo. O cruzamento do Carlos, e olha esse, cara, lançamento do Carlos, né, para o Arthur Henrique, e o Arthur Henrique cruzou pro Wagner, que fez isso daí, ó, que tu tá vendo aí, ó. Ô, gente, olha isso. Ó, o cruzamento também foi maravilhoso, mas ó, domina. Nossa, a bola nem cai, meu amigo. Que golaço. Eu já vi esse gol 1 milhão de vezes. Olha isso, que golaço do Wagner. É muito bonito ver o Wagner jogar. Ele é diferente, cara. Aí tem o lance, né, do segundo gol, que o Wagner bate a falta. Só que a falta vai no travessão, senhoras e senhores. O menino até a falta bate. Cara, eu acho muito bom o jogador. Olha isso. Toma. Bum. Explode no travessão e o Fluminense aproveita ali o rebote. E sobrou só pra quem, né? Júlio Fidelis, que sinceramente, ontem eu fiz um tweet também. Eu vou até separar o tweet que eu fiz do Júlio Fidelis pra falar do Júlio Fidelis, tá? Mas, assim, Wagner é um rapaz que eu preciso de informação, sabe? Eu tô procurando informação aí. Você que tem informação, você conhece o Wagner, você que é da base do Fluminense, me expliquem por que esse rapaz ainda tá na base. Ele sobra na base. Ele tem muita facilidade na base já. Já tá na hora de ir pro profissional. Só que no Fluminense atualmente, né, foi até uma crítica que a gente fez aqui, infelizmente no Fluminense atualmente você não tem muito espaço para os meninos da base, né? E cara, a gente às vezes perde talentos. Os jogadores saem daqui, vão pra Europa, só dá um voozinho ali na Europa, quando vê tá de volta no Brasil, em outro clube, né, brilhando aí.
Então, assim, mas eu queria destacar que o Wagner voltou com tudo. O Wagner estava emprestado no Palmeiras, não ficou no Palmeiras também. Volta pro Fluminense e volta jogando fino da bola. Eu acho que o Wagner é muito diferente, tá? E outro que eu queria destacar, é claro, que é o Júlio Fidelis, que teve oportunidade no profissional e se destacou, jogou bem, jogou pra frente, jogou solto. Outro que, na minha opinião, sobra na base, não tem mais pra que ficar jogando com o Júlio Fidelis na base. E na minha visão, eu, sinceramente, acho que vale muito mais a pena você oportunizar o Júlio Fidelis do que oportunizar o Guga, né? A gente vai até comentar sobre essa situação da renovação do Guga. Eu vou contar algo que eu sei dessa renovação, mas assim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: Júlio Fidelis também merece mais espaço no Fluminense. Eu faria o seguinte: eu quero ficar com o Guga. Só se for pro Guga, gente, o ser utilizado na lateral esquerda, porque na lateral esquerda o Guga funcionou, vai entender, né? Mas na lateral esquerda ele funcionou, porque a gente tem Fuentes e René que não anda muito bem. Então, assim, se tu quiser ficar com o Guga pra ele jogar lá na lateral esquerda, tudo bem. Mas na lateral direita, você tem dois jogadores com características muito ofensivas e interessantes, que é o Samuel Xavier e o Júlio Fidelis. Eu deixaria o Júlio Fidelis aí sendo imediato do nosso querido Samuel Xavier, tá? E aproveitar que eu falei do Guga, olha só, tô aqui no Netflu, ó. Contrato com o Guga é até dezembro. O que quer dizer isso aqui? O Guga já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Guga já pode assinar contrato. Então, a gente fica na expectativa do que vai acontecer. Ele disse o seguinte, ó. Ele confirmou a cobrança feita pelo técnico, que também respondeu sobre o futuro. Se eu não me engano, ele falou isso aqui pro pessoal do Jornada. E ele disse o seguinte, ó: estamos conversando com o presidente e o meu empresário. Só que só para você ter uma ideia, a proposta de renovação do Fluminense está com o Guga há muito tempo. Há muito tempo. Claramente o Guga estava esperando propostas de outras equipes, né? Algo que, pelo menos até a gravação desse vídeo, não veio ao meu conhecimento. E não estou dizendo que se não veio ao meu conhecimento não existe, só estou dizendo que eu não consegui nenhuma informação neste sentido, né? Então, assim, cara, eu sinceramente acho que o Guga estava esperando uma outra oportunidade. Pelo que eu fiquei sabendo, ele cobrou do Fluminense que para renovar ele teria que atuar mais, que ele queria jogar mais, né? Por isso que ele não sabia se ia renovar ou não o Fluminense. E sinceramente eu não acho que o Guga tá na posição de exigir nada. Porque o jogador não pode exigir que vai jogar ou não. Quem determina é o técnico. E digo mais, o Guga não tá com essa bola toda não. E se tivesse com essa bola toda, já tinha vários clubes tentando tirar o Guga do Fluminense. Pareceu que o nome dele foi... uma das informações que a gente até trouxe aqui com o Manolo, o nome dele foi discutido lá no Sul, Internacional ou Grêmio, né? Parecia que tinha uma sondagem, algo assim, mas não saiu disso. Tanto é que agora... Mas ele já tá com a proposta de renovação, ó, há muito tempo. Ele que não assinou até agora. Então, sinceramente, eu não sei se eu assinaria com o Guga ou assinaria com o Guga para poder vendê-lo, né? Para não perder o jogador de graça. Mas sei lá, comenta aí. Segundo o Guga, a proposta, ele tá em conversas ali junto com o presidente, o empresário dele, mas sendo bem honesto, né? Eu de todos os jogadores que o Fluminense tem, um dos jogadores que eu particularmente, gente, eu não acho que é tão igual o pessoal fala. Eu acho o Guga muito burocrático. E me irrita quando o lateral é burocrático. Na minha opinião, o lateral tem que atacar bem, tem que defender bem. Hoje em dia não cabe mais um lateralzinho que nem sobe direito, que só fica ali. Não funciona mais, na minha opinião. Tu tem que ser aquele lateral tipo Samuel Xavier, né? Que cria também, que vai pra dentro, corta pra dentro da área, pisa lá onde ninguém. Caraca, mais um passando por trás da marcação. Né, o lateral hoje tem que ser esse cara, senão ele vai passar muita fome, vai ficar só dependendo de ficar dando cruzamento. E o Guga pra acertar o cruzamento também é uma tristeza, né? Pelo amor de Deus. Então sim. Vamos ver, né? Mas na esquerda o Guga ele me interessa mais. Até porque você tem o Guga na esquerda e o Samuel na direita, e o Samuel na direita ele é tão agressivo
que, pô, não me importa que os dois sejam tão agressivos, né? Então, se o Guga quiser segurar um pouquinho mais na esquerda, eu não ligo, não. Vamos lá, pessoal. Mas eu queria destacar com vocês uma informação que eu vi um tweet do meu amigo Cláudio, né? Do Luiz Cláudio, e eu lembrei que era um dos grandes problemas do Renato, né? No Grêmio. Conversando até com alguns amigos gremistas, eles me falavam isso, que o Renato, ele é muito bom treinador, mas tem muita dificuldade no sistema defensivo. Então, assim, não sei se tu ficou sabendo, mas o Fluminense conseguiu superar de maneira negativa a zaga do Sport, que é o Lanterna, né? O Fluminense, nesse ano, sofreu 31 gols e tem a pior zaga do que o Sport, que é o Lanterna, tá? Mas olha só, se a gente parar pra pensar, e com os números que o Luiz trouxe aqui, o Luizinho do Pitaco, tá? Pelo que ele falou aqui, foi um amigo que citou na live do Pitaco, e ele foi conferir. Ele falou esses números, eu também fui conferir no Gol, e realmente é isso, tá? No Grêmio, em 2023... o Renato tomou 56 gols só no Campeonato Brasileiro. Lembrando que esses números, pessoal, é só do Campeonato Brasileiro, tá? Em 2024, tomou 50. Então, assim, a gente tá falando de 56 e 50. E no Fluminense, atualmente, tomou 31. E a gente acabou de ir pro retorno, né? Não é isso, diretor? Não fomos agora pra outra metade? Então, assim, meu amigo, se for nessa média, o Fluminense vai superar os 50 se não chegar aos 60. É muito gol que toma o time do Renato. E o que eu quero dizer é que não necessariamente é o problema do Fluminense, e sim do trabalho do Renato. E aqui eu não tô falando que tem que demitir o Renato, não. Eu só tô dizendo que é bom a gente destacar que não é desde hoje que o Renato vem mostrando dificuldade de formar, né, e de organizar o seu sistema defensivo. Então isso precisa ser falado, isso precisa ser dito, né, e o Renato precisa demonstrar, tá? Essa humildade que precisa resolver esse problema, porque é um problema recidente, né? Incidente. Tu tá falando de um problema que ocorreu nos outros anos. Então, assim, vale a pena o destaque nisso aqui, não no sentido de querer a saída do Renato, mas eu acho que é no sentido de, cara, precisa melhorar. Um time que quer ser campeão não pode tomar tantos gols assim, tá? Então, meus queridos, é isso que eu queria dizer. É isso que eu queria destacar. E, poxa, tomara que o Renato coloque a mão na consciência, né? E melhore o sistema defensivo do Fluminense. E é claro que com a volta do monstro, o sistema automaticamente melhora, né? Porque é absurdo o Thiago Silva. Mas o Thiago Silva não vai jogar pra sempre, né? Então, assim, nem o Renato vai treinar pra sempre. Mas eu quero dizer, a gente precisa conseguir recursos pra quando o Thiago não estiver em campo, né? Então é isso. Queridos, obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever, de ativar o sininho tricolor. Um beijo no seu coração, coraçãozinho pra você, especial. E arrebenta desse like aí, vambora. Um forte abraço pra todos, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal, saudações tricolores.